parle français, mon ami. C'est pas grave. Exato, também acho que comi legumes ao jantar. And we are live! Como estamos ao vivo. Je suis... não sei como é que se diz. Ok. Je vais ao vivo. Nous avons ao vivo. Whatever. Também serve. Ovos vivos. Ok, então estamos aqui para mais um GameStone. É o número 80. É um espetáculo. E para o episódio de hoje temos aqui um tema que certamente a malta irá gostar e certeza que também tem algum pensamento sobre isto. Vamos falar de jogos exclusivos e o que é que seria deles se por acaso não fossem exclusivos e tivessem noutra consola ou em muitas mais consolas, se isso era bom, se era mau. É uma conversinha para ter mais para a frente. Antes de mais, também dar o olá aqui ao Ivan e ao Miguel. Como é que é, Maldinha? Olá pessoal. Está-se bem? E pronto, vamos arrancar então com mais um GameStone e começamos com o Ivan, que tem ali já preparado o seu deck in the day. Está preparado? Quem é que preparou? Ah, fui eu, ok. Então, hoje duas coisas também muito simples e presumo eu que muito rápidas. Epá, nunca acontece nada de jeito nos dias em que nós fazemos o GameStone. Mas enfim, se calhar vou alargar a pesquisa para 2 ou 3 dias antes e depois da gravação. Ok, então vamos começar aqui por um jogo que eu até vou passar a batata quente ao Vitor, porque ele vai falar do jogo melhor do que eu, porque ele conhece o jogo muito melhor do que eu, que é o Yoshi's Story. Diz-nos, Vitor, o que é que tu achas do Yoshi's Story? O que é o Yoshi's Story? Ele foi lançado, portanto, neste dia 10 de 5 de 2015, em 1998, e eu sei que é um dos teus jogos favoritos, da Nintendo 64. Sim, por acaso é um dos meus jogos favoritos. Digamos que é uma sequela espiritual ao Yoshi's Island, que saiu na Super Nintendo, o Super Mario World 2. Mas é um daqueles jogos que nem toda a gente gosta na altura, pelo menos naquela altura em que ele saiu. Houve quem adorasse e houve tanta ou mais gente que detestou o jogo por se distanciar, se calhar, um bocado demais do que foi o Yoshi's Island. Mas sim, é um jogo que eu gosto, é um jogo de plataformas com o Yoshi e sem o Mario desta vez, ou com o Baby Mario, digamos assim. Não há muita mais coisa a dizer, é um jogo de plataformas ao jeito da Nintendo, todo colorido e engraçado. Mas como eu disse, não creio que não haja assim tanta gente a gostar do jogo. Não sei porquê, sinceramente. Ok. Então, posto isso, passamos então para o segundo jogo que vamos aqui falar neste Back in the Day. Que em 2000, também neste mesmo dia, foi quando houve o World Premiere no Universal Studios na Califórnia, because games were getting bigger and bigger, do Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. O Metal Gear Solid 1 foi gigantesco, não é? Na PlayStation 1. Um dos jogos mais conhecidos dessa era, dos melhores, pessoalmente, para mim. E é óbvio que tanto eu como um monte de gente estava completamente expectante para o que é que ia ser o Metal Gear Solid 2. Depois acabou por haver algum backlash, digo sinceramente que até acabou por ser o meu Metal Gear, talvez o Metal Gear que eu menos gosto da série. Ainda assim é espetacular, não estou a dizer mal do Metal Gear Solid 2, não vou dizer, esse não presta. Não, é espetacular, simplesmente é o que eu menos gosto. A sequela, por acaso, o terceiro, que é uma prequela, também na PS2 é o meu favorito, é tipo espetacular, grande jogo. Mas pronto, foi nesta data então que vimos pela primeira vez o Metal Gear Solid 2 em ação. E eu guardo muitas memórias do Metal Gear Solid 2, principalmente da parte em que eles nos dizem, sabes, já são 3 da manhã, se calhar é melhor desligares a consola.
E para quem jogou o jogo sabe o que é que eu estou a falar. E para quem estava mesmo a jogar isso às 3 da manhã, é um bocadinho assustador. Porque vocês pensam, ok, como é que este gajo sabe que são 3 da manhã e estava a dizer para desligar a consola? Ok, um bocadinho estranho. Mas guardo muitas memórias do Metal Gear Solid 2. Obviamente que houve aquele rage todo dos fãs, porque não se jogava com o Snake, ou com o Solid Snake, mas jogava-se com o Raiden grande parte do jogo. O Solid Snake era só na introdução, digamos assim. Ainda assim, excelente jogo. Tem uma das histórias mais maradas no mundo dos videojogos. Tipo, eu tive que passar o jogo para aí 3 vezes para perceber exatamente o que é que estava a passar. Mas é muito bom. Tem algumas das boss fights mais engraçadas, tipo ever. Muito giro. Muito giras. Excelente jogo, sem dúvida alguma. Não sei se vocês têm algumas memórias do Metal Gear Solid 2 que queiram partilhar. Eu não, porque simplesmente, e eu estou preparado para ser chacinado, ainda não joguei nenhum sem ser o 1. E é isto, pessoal. Portanto, foi o GameStorm de hoje. Até amanhã. Fiquem bem. Não, pá, sofreram do mesmo mal. Sofreram do mesmo mal que muita coisa que eu tenho ali da PS2, que foi... Eu arranjei esses jogos e tentei... E comecei mesmo a jogar alguns deles numa altura em que eu não tinha grande tempo, então pronto, foram cortados nem a meia, não é? Foi logo cortados pelo início. Mas são daqueles que eu muito... Já fiz ali uma list of shame para ir abatendo e estou a tratar disso neste momento que tenho mais tempo. É o good side de ser desempregado neste momento. Então atualiza isso, porque vais adorar o 2 e o 3, são muito bons. E como já tens PS3, até podes jogar o 4, portanto podes jogar todos seguidos. Desse ainda não tenho. Mas hoje em dia também já arranjas aí baratinho. E pronto, é isso para o Back in the Day. São apenas estes 2 jogos que eram relevantes a mencionar. Havia muitas releases hoje para o Japão e para os Estados Unidos, mas como nós não estamos nos Estados Unidos nem no Japão, achei que não eram relevantes aqui para o GameStop. Foi então o nosso Back in the Day, quando os jogos têm tudo a ver um com o outro, claramente. E vamos passar ao nosso... O Raiden é fofinho. Ao nosso play, não? Pode ser por aí. Também. Quem é que quer dizer aí quem é que andou a jogar? Posso já falar, como sempre. Se quiseres. Não? Força. Pronto, ok. Então, passaram-se 2 semanas, não é? Desde do último episódio. Nós falhámos aqui uma semaninha. E basicamente eu fiz bastante, mas fiz bastante com pouca coisa. O que é fixe, eu gosto mais de fazer isso do que o normal, que é fazer... Parece que não faço quase nada porque andei a mexer em várias coisas e acabo por me perder muito. Primeiro, fazer até uma pequena menção a ver com videojogos, mas não é nenhum jogo. Já tenho há bastante tempo, mas lá está, nunca tive grande tempo para dedicar a sério. E eu, como se trata de ler, gosto de o fazer com calma, não gosto de estar a ler aos soluços e 5 em 5 minutos. Então tenho andado a ler com mais calma este menino, que é o Service Games, The Rise and Fall of Sega, que tem aqui como coautor o nosso amigo Ivan Barroso, e basicamente temos aqui uma história muito, muito bem descrita, muito bem compilada, numas modestas 470 páginas, mais ou menos. Ainda é um bom calhamaço. Mas tem aqui basicamente uma história, apesar de resumida, muito completa sobre a SEGA. No entanto, vou fazer um pequeno reparo que pode ser um bocado estranho, mas eu acho que faz todo sentido, que é
quem for fanboy, não é fã, é fanboy da SEGA, se calhar não vai gostar muito do livro, porque isto conta a realidade, não é? E a realidade é que a SEGA teve coisas excelentes e coisas muito más. Portanto, se são fanboys, acho que vão ficar desiludidos e vão entrar em negação e rogar pragas a quem escreveu o livro, porque a SEGA é espetacular e era incapaz de fazer certas coisas que estão aqui. Right. Certas burrices, nomeadamente. Mas tirando essa brincadeira, é excelente. Eu ainda estou, li um terço mais ou menos. Isto está por ordem, mais ou menos por ordem cronológica, não é? Isto dá uns saltos um bocadinho para trás, um bocadinho para a frente, conforme o tema que estão a falar também não é assim tão rígido, então vão buscar qualquer coisa atrás que sirva para explicar o que está a acontecer nesse capítulo ou nessa parte do livro. Eu neste momento estou, portanto acabei de ler algumas partes sobre a Mega CD e a 32X e comecei mesmo há bocadinho, antes até de jantar e de vir para aqui falar convosco. Comecei o capítulo sobre a Sega Saturn, mas ainda não li muito, portanto ainda falta bastante e está a ser muito, muito bom. Aconselho vivamente este livrinho. É não só para fãs da Sega, mas para quem tem interesse em saber sobre a história da indústria. Tem aqui muita coisa. Falam, obviamente, principalmente na era dos... não só, até agora tenho falado em quase todos os capítulos, mas principalmente na mítica batalha das consolas 16 bits, fala também sobre coisas sobre a Nintendo e as outras software houses, faz pequenas introduções também sobre software houses, não, outras marcas, sobre a Atari, por exemplo, conforme for pertinente, o autor não se fica só pela Sega. Ele quer falar sobre a Sega, mas num determinado período de tempo, e falar sobre esses determinados períodos de tempo sem ignorando as outras marcas que estavam também presentes e que também contribuíram para a história. Era um grande erro e ainda bem que ele não faz isso. Pronto, muito bom. Aconselho a toda a gente que se interesse. Depois, falando sim de jogos, como eu disse, poucos, mas joguei bastante. Vou falar primeiro da última coisa que eu joguei nestas 2 semanas, porque a outra será o meu Pick of the Week. Mas para já joguei um bocadinho nos últimos 2 dias, 3, nada também de muito aprofundado, porque também durante o fim de semana joguei menos do que durante a semana. E joguei um bocadinho de Heroes of Might and Magic 3, que agora teve uma versão em HD, se bem que aqueles bonecos em HD é discutível se aquilo é HD. Mas pronto, é um tipo remaster do Heroes of Might and Magic 3 que eu joguei bastante, mas não tanto como o 2 por acaso, mas acabam por ser muito semelhantes, pelo menos as mecânicas de jogo são praticamente iguais e não há assim uma diferença abismal entre os dois. Mas serviu para matar saudades desse tempo. Eu adorava jogar com os meus amigos, estávamos à volta de um computador a jogar por turnos. E lá está, é um bocadinho, apesar de ter ali o HD a enganar, é um bocadinho difícil ao início nos abstrairmos daquelas sprites muito manhosas, que há monstros muito ridículos mesmo, há personagens ridículos. Acho isso bem bonito. Em termos de aspecto. Sim, mas é fixe porque há uns que são mesmo cheesy ao máximo, mesmo aqueles estereótipos da fantasia mesmo parece que os gajos eram ali, demónio, é um demónio este, eu estou cavaleiro este aqui. Yeah. Mas pronto, isso tem a sua piada e eu gosto também, e ainda joguei algumas missões da campanha dos bons e outra dos maus,
Ou seja, aqueles mesmo, o herói que tem os humanos todos, as unidades são todas humanas, não é? E joguei o oposto, não é? O que só tem demónios e criaturas bué esquisitas. Eu acho engraçado nestes jogos. Pronto, não tenho assim. Desculpa lá, Miguel, é só para pôr aqui uma cena. Nestes jogos do HD, eu reparei a mesma coisa que o Age of Empires 2 HD, que é as melhorias são ridículas, é uma coisa mínima. Aquilo que eles fazem é tens o jogo e eles afastam a câmera, pronto, vê-se menos pixelizado, portanto está-se bem, é HD. Porque eu não sei se tinha essa. Porque essa noção, por exemplo, o Diablo 2, 640 por 480 era a resolução nativa do Diablo 2. E tu, na expansão, no Lord of Destruction, podias pôr em 800 por 600. Mas aquilo não. A única cena que aquilo fazia era afastar o ecrã uma beca, pronto, estava em 800 por 600. Não é? Não fazia propriamente com que aquilo ficasse mais bonito. Ficava era afastado e parecia mais bonito, porque notava-se menos o pixelizado. E estes HDs do Heroes of Might and Magic 3 e o do Age of Empires 2 foram dois que eu notei isso. É exatamente isso que fazem, que é então ok, está bem da perto, né? A gente afasta uma beca, não se nota o pixelizado, pronto, HD. É bem estranho, mano. Está feito. Tanto que existe até um mod para o Diablo 2, que é o mod HD do Diablo 2, onde podes tipo usar resoluções maiores. E se tu meteres aquilo, por exemplo, na resolução nativa do meu monitor, que é 1680 por 1050, porque é um monitor de 22 polegadas e é alienígena, aquilo basicamente não faz com que o jogo fique melhor. Simplesmente afasta a câmera, só que depois é do estilo. Aquilo afasta tanta câmera, tu estás a ver meio mapa, estás a meio acto só num ecrã. Que é bué estranho. Mas pronto. Não é mesmo desnecessário. Tipo, para este tipo de jogos, claramente quem o está a jogar ainda neste momento, neste ano de 2015, claramente está-se pouco cagando para os gráficos, não é? Quem decide instalar o Age of Empires 2 ou o Diablo 2, sabendo perfeitamente que já existem não sei quantas versões à frente dessa e outros jogos com melhores gráficos e não sei o quê, sabe bem no que é que se está a meter. Por exemplo, eu acho que é bem portanto, interessante. Não é isso que importa. Eu acho bem interessante estes HDs. Por exemplo, o Age of Empires 2 tinha um sistema de multiplayer melhorado. Isso é bem fixe e podes jogar pelo Steam, o que também é brutal. Isso aí faz bem sentido. Agora a cena de HD, simplesmente afastar o ecrã, por amor de Deus. Depois eu lembro-me quando foi essa cena do Age of Empires 2, eu fui ver, ok, diferenças entre o normal e aquele. É tipo, estás a ver, aqui o chão tem 4 joules em vez de ter 3 joules. Ok. É melhor. Curto muito mais assim. É verdade. Também é um bocado. Pronto, aquelas tentativas deles trazerem para as audiências novas um jogo mais antigo e tal. E não sei se isso resulta muito, mas pronto, eles lá saberão. Bom, para além do Heroes of Might and Magic, a única coisa que eu joguei e só joguei Heroes of Might and Magic porque acabei o meu Pick of the Week esta semana, que é um jogo que eu já tinha falado na semana passada, que é o Ni no Kuni. E por acaso até consegui acabá-lo mesmo antes do dia em que nós tínhamos planeado gravar o outro episódio, mas acabámos por não conseguir. Eu estive mesmo agarradíssimo àquilo. Adorei o jogo, para já, deixem-me tirar isso da frente. E foi mesmo uma experiência muito fixe. Foi daqueles jogos que tive imensa pena de acabar, porque não me estava a apetecer muito. No entanto, também não me estava a apetecer muito, confesso, fazer o post-game. Mas, porque é uma coisa que eu normalmente não tenho muita pica para fazer, porque, não sei, perco assim um bocado a motivação. Depois de conseguir o objetivo principal, há poucos jogos, que já me aconteceu isso, mas há poucos jogos que me aliciam a continuar o jogo depois disso. E uma das razões para se continuar depois do objetivo final estar alcançado
prende-se com uma das features principais, acho eu, do jogo, que é aquilo tem um sistema de familiars, como quiserem chamar, e aquilo é tipo Pokémon, basicamente. Nós vamos, para quem não conhece o jogo, não é? Vamos apanhando uns monstrinhos que nos ajudam a travar as batalhas e que têm poderes e têm habilidades e tipo, por aí fora, pronto. É imensamente semelhante aos Pokémons. E o que é que podemos fazer também no post-game, então, é gotta catch 'em all, não é? Mas isso realmente não tem assim muito interesse para mim. Andar a perder mais 20 horas de jogo, e quando, como eu disse há bocado, tenho aí uma list of shame tão grande que acho que essas horas extra de jogo podiam ser aplicadas noutro que eu ainda não joguei. Portanto, acho que essa foi a minha principal razão para não ter feito nada de post-game nem nada disso. Também já tinha bastantes horas aplicadas, eu creio que gastei umas 40 horas no jogo, portanto já não foi nada, não fiz tudo, mas tentei fazer o máximo que podia dentro de um tempo razoável. Portanto, outra das coisas com que eu me deparei, que não costumo lidar muito, até porque eu gosto de RPGs, mas não sou nenhum expert, não conheço, ainda tenho muita coisa que gostava de ter jogado, ainda não joguei. E uma das coisas que me surpreendeu, mas que eu experienciei, acho que pela primeira vez, foi o sistema de combate, que não é nada de original ou de revolucionário, pelo que eu já vi noutros jogos, mas acho que ainda não tinha jogado nenhum, que eu me lembro, não tinha jogado nenhum RPG com um sistema deste género, em que nós temos um timer, não é? Que nos deixa fazer as ações, mas não é ininterruptamente, não é nenhum action RPG em que nós estamos ali a atacar quando nos dá na gana. Temos um timer entre as ações, ou seja, um cooldown, também se pode chamar assim. Mas enquanto isso podemos estar a movimentar-nos pelo cenário, ou seja, não é como, por exemplo, eu lembro-me no Final Fantasy VII, em que também temos que esperar que aquela barrinha do tempo acabe para dar ordens ao nosso personagem para fazer determinada coisa, mas estamos estáticos, não é? Estamos ali à espera e se calhar estamos a levar com ataques ou uma coisa assim. Entretanto, aqui temos a oportunidade de, pelo menos, enquanto, por exemplo, um certo feitiço está ainda a recuperar o cooldown, não é? Podemos estar a fugir do nosso inimigo para não estarmos ali estáticos sem fazer nada. E isso, como eu disse, não é nada de revolucionário, eu tenho noção disso, mas para mim acho que foi a primeira vez que eu joguei um RPG com um sistema desse género. E depois achei piada nessa mecânica de nós podermos estar a controlar a nossa personagem, ao mesmo em tempo real, não é? Podermos estar a mudar para outra das personagens principais que também podemos controlar, e irmos também podendo lançar os nossos monstrinhos, não é? Os nossos familiars para a arena, e podermos ajustar o nosso campo de batalha, não é, por assim dizer, às circunstâncias, não é? Tipo, aquilo também tem um sistema menos complexo, mas de fraquezas e de pontos fortes. Portanto, por exemplo, um determinado boss ser fraco contra ataques de fogo ou de gelo ou uma coisa assim. E achei isso bastante interessante, como eu já disse, pela primeira vez que me parece com um sistema um bocadinho diferente para mim. Gostei disso. Para além disso, das coisas que eu mais gostei foi logo das primeiras coisas e das mais óbvias com que me deparei quando comecei o jogo, que é o estilo
estilo gráfico, vindo do estúdio Ghibli, não estava à espera de outra coisa. E realmente tem cenas muito fixes, tem personagens muito caricatas, engraçadas, tem aquela historinha a puxar um bocadinho à lágrima, que nós também gostam de fazer, e tem um sidekick que é dos mais fixes que eu também já vi até agora. Achei muita piada, principalmente tão simples como ser um boneco que não tem nenhuma característica muito especial, a não ser a cabeça dele, como é assim muito alongada, na ponta tem uma lanterna. Pronto, é tão simples e tão genial. Achei super engraçado. Os Estúdio Ghibli são peritos nisso, de criar personagens, mesmo aquela personagenzinha que está ali de lado, ao canto, sem fazer muito, tem que ter sempre qualquer coisinha de especial para lhe dar assim um brilho e não parecer uma pedra que está ali encostada. Pronto, e como eu disse, adorei ter jogado o jogo, foi uma experiência muito boa. Fiquei muito triste, como já disse, por ter acabado, porque estava mesmo a gostar da experiência. Houve uma coisa que eu não gostei muito, que foi sensivelmente a meio do jogo, mais ou menos, encontrei um boss que foi a maior dor de cabeça de sempre. Tipo, uma merda absurda, tipo, de eu ter que voltar para trás, fazer grinding de não sei quanto tempo, e que me pôs com medo dos próximos bosses. Eu disse, fogo, se este gajo a meio do jogo está assim, e é do género, eu pensei, eu andei a patinar, porque eu se calhar devia ter chegado aqui para ir com mais 10 níveis do que estou. Tipo, facilitei. Voltei para trás, grinding, até que me estava a fartar tanto fazer grinding, porque estava numa zona em que era muito demorado estar ali, tipo, a massacrar sempre os mesmos bichos, sempre a mesma experiência, e depois aquilo demora imenso tempo só para passar um nível. Disse, que se lixe, vou tentar na mesma, e tenho que ser mais inteligente a lutar contra o boss, escolher melhor os momentos de ataque e essas coisas todas. Por acaso consegui mesmo a mesma rasquinha. A seguir, foi todos os bosses que vieram a seguir, incluindo o último, para mim, foi 50 vezes mais fácil que aquilo. Não houve nenhum boss que fosse mais difícil que aquilo. E mesmo no final, que é daquelas cenas abusadas que os japoneses adoram fazer, que é o boss final tem que ter 5 formas diferentes. Um gajo mata o gajo e ele ressuscita com uma forma de não sei o quê, e nós matamos o gajo outra vez e ele morre e volta outra vez com uma forma ainda mais abusada e mais forte do que nunca. E só aí é que ele, da terceira vez só dessa vez é que ele morre. E mesmo assim, esse boss para mim foi mais fácil do que o boss do meio. Mas pronto, achei assim um bocado estranho. Mas pronto, não tenho assim grande coisa mais a acrescentar, porque foi mesmo fixe. Mesmo assim, para quem não gosta de RPGs mesmo, porque isto veio-me à ideia, aquela pergunta que o Ricardo fez na semana passada, que é, ele gosta muito de filmes do Ghibli, mas só que não é muito fã de RPGs, e perguntou-me, mesmo não sendo fã de RPGs, se eu achava que ele ia gostar na mesma de jogar Ni no Kuni. E na altura o Ivan até disse, é capaz de não, e eu também me parecia que não, porque mesmo assim é um jogo que até tem alguma complexidade, e tem algumas coisas que dão trabalho para se passar, e mais a nível de aquelas coisas que são naturais, não é? Nesse tipo de jogo, tenho que ir ao sítio X buscar não sei o quê, tenho que ir ali agora fazer mais 3 ou 4 tarefas, e agora tenho que ir ali matar o bicho não sei o quê, só para depois ir ao outro lado, e para depois ir sim fazer o objetivo, que é o objetivo principal daquela parte da história. E isso pode demover um bocadinho alguns jogadores. E realmente acabo com essa recomendação. Eu recomendo mesmo a toda a gente, apesar de deixar essa ressalva de que
Quem não estiver muito habituado a RPGs e a ter que fazer algum backtracking, algum grinding, perder algumas horas, lá está, eu não fiz tudo, eu tentei fazer, aquilo também tem o que eles chamam de tarefas, que são umas tarefas que as pessoas nas várias cidades nos vão pedindo para fazer e que nos dão certas rewards. Não são obrigatórias, mas dão-nos certas coisas que tornam o jogo mais fácil. E eu tentei fazer o máximo que pude disso. Não fiz todas, nem de perto, mas fiz o máximo para ter pelo menos as habilidades especiais que podemos trocar pelos stamps que ganhamos. Tentei ter pelo menos as melhores. E quem não tiver muito afim de fazer essas determinadas coisas, não é impossível passar o jogo, mas torna-se um bocadinho mais penoso, porque tem que se gastar algum tempo. E eu, como disse, gastei 40 horas no jogo, o que é um investimento ainda bastante grande para quem não gosta de despender tanto tempo a passar um jogo. Pode ser desencorajador. De resto, para mim foi genial. E agora estou a ter imensa dificuldade em escolher o próximo jogo porque ainda estou com aquela sensação de que nada vai ser tão bom como o Ni no Kuni, Dark Souls. pelo menos do que eu tenho ali. Dark Souls. Eu estou-me a mentalizar, tem que ser com uma mentalidade muito fresca. Eternal Sonata. Tu falaste no Eternal Sonata. Acho que e provavelmente vai ser isso, Vitor. Provavelmente amanhã devo começar outro jogo e provavelmente vai ser esse do que eu tenho ali. Mas, Miguel, porque eu primeiro estava com a ideia de diz. Eu estou aqui com um bocadinho de delay, mas se gostaste desse boss frustrante, tens que jogar Dark Souls, onde todos os bosses são frustrantes. Não, estou a brincar. Mas do Dark Souls há só um ou dois bosses que são fáceis. Normalmente são bastante difíceis. Pois. Não, eu estou a guardar esse para quando tiver mesmo com a mentalidade pronta para avançar a sério, porque eu quero ganhar algum calo, porque eu não. Exato. Porque eu não tenho jogado assim nada muito a fundo e que exija alguma. Porque isto também é um bocadinho. Pelo menos acontece isso um bocado comigo. Se eu tiver muito tempo sem jogar um determinado jogo que seja mais exigente, um gajo perde o tato, não é? Perde aquela à vontade. E eu, quando comecei no início do Ni no Kuni, por exemplo, como já não jogava um RPG assim mais a fundo há muito tempo, eu senti bastante isso, tipo, coisas que depois passaram a ser muito básicas. Demorei algum tempo a habituar-me a elas, tipo, ao sistema de combate, ao simples facto de me lembrar que vou passar para uma parte mais difícil do jogo, preciso estar melhor equipado, preciso de fazer um bocadinho de grinding, preciso ganhar algum dinheiro para ir comprar equipamento novo e tal, essas coisas, e eu tipo às vezes esquecia-me e disse, vamos para a próxima parte, e mal chegava à zona nova do mapa e lutava com os primeiros monstrinhos e dizia, se calhar tenho que voltar um bocadinho para trás. E eu quero ganhar então esse mais à vontade com os jogos, que é um bocado exercitar o músculo, não é? Para depois ir ao bad boy deles todos. E se calhar vai ser isso, Vitor. O próximo será. Já estive ali a olhar para as várias opções que tinha e eu estava com aquela ideia de passei um RPG com 40 horas, se calhar jogo qualquer coisa assim para entremear aqui e depois posso passar para outro RPG, mas por acaso não tinha assim ali nada que me despertasse o interesse neste momento. Acho que o próximo vai ser mesmo o Eternal Sonata, mas não percam o próximo episódio que eu depois falo lá sobre isso. É isso mesmo. Por acaso foi um jogo que eu gostei bastante e acho que vais gostar também, sem dúvida. O Ivan também gostou muito, de certeza, por isso. Gostei, é fixe. Acho que há melhores, mas é muito giro. Por exemplo,
muito É mau. aquele jogo que eu lembro-me de falar. Desculpa, Ivan, só um bocadinho. Que eu lembro-me de falar do Eternal Sonata aqui, no GameStone, já provavelmente há um ano e tal, e o Ivan, o comentário que fez foi que aquilo era japonês demais, porque são berros e toda a gente a gritar. Os Não. ataques parece que estão a sofrer. Não, o Eternal Sonata está no middle term, estás a ver? Está ali, está on the fence, mas ainda gostei, por acaso gostei bastante. Pá, um que não é nada de jeito é o Tales of Vesperia, por isso, pá, Vitor, mais vale, pá, manda-me isso para cá, porque isso não presta, meu. E pá, estás a ver? Claro. Ainda não joguei Vesperia também. Mas pronto. Mas sim, o Eternal Então vá. Sonata ainda está-se bem. Agora, por exemplo, coisas do estilo Atelier Chuchu e Atelier Ruru e Atelier Bubu, epá, isso é que já é demasiado japonês para a minha cabeça. E Hyperdimension, Neptunias, não sei o quê. Yeah. Hyperdimension Bubtunia. Então vá. Posso ir eu então? Agora? Não, está bem. Eu vou tentar ser. Ok. Eu vou Vitor vai tentar ser rápido. extremamente rápido. Então vá pessoal, até que é para amanhã. Fiquem bem. Que é para não ficar muito bem. Fiquem aí a ouvir-me. Não, vou mesmo ser rápido, porque é para também não ficar muito longo. E vou começar por mencionar 3 coisinhas apenas. Houve 2 jogos que eu não falei nestes últimos tempos, porque eram trabalhos de análise, digamos assim, e que eu gostei bastante. Se quiserem podem passar em revistapostart.com, que elas estão lá. Para a 3DS o Puzzle Dragons Z mais Puzzle and Dragons Super Mario Bros. Edition. Para quem gosta de Puzzle Quest, por exemplo, é um espetáculo. Foi um jogo que eu gostei bastante. Está lá a minha análise. E o outro foi o jogo da Wii U, o Affordable Space Adventures, que também faz um uso do Gamepad absolutamente único em toda a biblioteca da Wii U, que segundo o Ivan tem 20 jogos, portanto é um jogo a ter em conta, sem dúvida. E faz uso do E comando da agora Wii U. passando às coisinhas. Portanto, os jogos que fazem isso, dos 25 são 2. Todos usam, mas nenhum é necessário, digamos assim. Há jogos que é um escândalo, tipo Watch Dogs, que chegou bem da tempo depois à Wii U, e a única coisa que faz, porque é um jogo que tem potencialidades para usar o Gamepad de outra maneira, a única coisa que temos lá é o mapa. Mais nada. Ok. That's my point. Mais nada. Portanto, sim, nesse aspecto tens toda a razão. E o Affordable Space Adventures é um jogo que se distancia completamente de toda a oferta que a consola tem. Agora, falando de coisinhas, mas vou continuar a ser rápido. Mas queria dar aqui umas palavrinhas sobre um jogo bem difícil e que foi buscar inspiração à série Souls também, Dark Souls, Demon Souls e essas coisas. Souls, o Lords of the Fallen, que era um jogo que eu tinha era um jogo que eu estava curioso para jogar, porque até me parecia ser um jogo jeitoso. Eu não sabia que o jogo ia ser tão difícil assim. É um jogo extremamente difícil. E tal como na série Souls, eu cheguei ao primeiro boss e saí do jogo e Rage voltei quit. a ligar para aí umas 3 ou 4 vezes até ter conseguido passar finalmente. Mas tudo o resto não é assim muito difícil. Os inimigos em si não é assim nada de muito difícil. Não, acho que era alguma técnica e estratégia, mas até é na boa. Mas depois os bosses é um martírio mesmo. E eu não estou muito preparado para essas coisas, porque pensamos que é só usar a proteção e fazemos um dodge para o lado, atacamos, mas os bosses é completamente diferente e são muito mais rápidos e tudo
pá, não sei, é um bocado. A série Souls deve ser assim, portanto toda a gente sabe. Eu vou-te dar um exemplo, Eu sou Vitor. o único. Eu tenho estado a jogar o Bloodborne ainda. Agora já não jogo há uns dias, mas é um jogo que eu quero platinar, ainda não fiz o Platinum porque não estou a conseguir lá passar de uma parte e porque perdi mesmo a paciência com aquilo. Mas eu estou numa dungeon onde a minha vida fica a 60%, porque tem uma curse. Não interessa. É estilo, porque queremos tornar isto muito mais difícil para ti, because you suck, portanto vais ficar com menos de 60% de vida. E então o que acontece é que, embora os inimigos nessas dungeons sejam razoavelmente acessíveis, morre-se umas quantas vezes, mas nada de especial, os bosses dessa dungeon, todos eles dão-te one hit kill. Portanto, e tu para os matares precisas de dar para aí 200 golpes. O segundo boss dessa dungeon é absurdo, man. Eu fiz rage quit já um monte de vezes naquele boss. Não estou a conseguir passar aquilo. Eu não gosto de passar os jogos de Souls em co-op, porque fica estupidamente mais fácil. Esse não é o meu objetivo, mas aquele boss, man, está a ser estupidamente difícil. Imagina, tu deste-lhe bué da porrada, gastaste bué resources os teus, tipo, em poções e coisas desse género, e estás quase a matá-lo, o gajo está tipo a um quinto da vida, e de repente ele faz um salto qualquer, bué da manhoso, em que tu, em vez de desviares para a esquerda, desviaste para a direita e pronto, morreste. That's it. Enfim. Acredito que sim, e a cena aqui é que eu não estou mesmo nada preparado para este tipo de jogos, o que ainda me dificulta mais. Mas gosto, por exemplo, de action RPGs e este jogo, nesse sentido, faz essa parte muito bem. E era por isso que eu queria jogar lá, imenso luta. O sistema de level up é muito fixe, encontra-se muitas coisas. Nesse aspecto está muito bom. Mas é um jogo que eu tenho que ir jogando. Não posso estar sempre naquilo, senão ainda me suicido ou assim qualquer coisa. É demais para mim. Depois também comecei e joguei, ainda não joguei assim muito, mas ainda fiz 3 ou 4 níveis antes de aparecerem outras coisas que me tiraram completamente daquilo. Do Splinter Cell, do Blacklist, era outro jogo que eu já queria jogar há imenso tempo, mas ficam caros e eu espero. Um gajo espera. E finalmente consegui jogar o Blacklist e gostei bastante do que joguei. Não é que seja um jogo que digamos tão diferente, porque para quem conhece a saga Splinter Cell, portanto é mais ou menos a mesma coisa, é pôr à prova os nossos dotes para o stealth, porque assim é muito mais fácil. É um jogo também que quando somos descobertos é muito fácil de morrer, a não ser que estejam a jogar aquilo mesmo no nível mais fácil. É um jogo que requer muito stealth e é uma coisa que eu gosto bastante, seja qual for o jogo. Portanto, peguei-me um bocado àquilo. Eu estive a jogar alguns dias seguidos. E é um bom Splinter Cell, no meu ponto de vista. Tem uns visuais incríveis para a altura em que saiu, está muito bem reservado. Quer dizer, também acho que não sei assim há muito tempo, mas fiquei impressionado com os visuais e com a inteligência artificial, que também é algo importante nestes jogos. Está muito bem aplicado, é algo que eu vou também continuar a jogar. Um jogo ainda mais antigo que eu peguei a seguir, que era outro jogo também que eu já andava há imenso tempo para jogar, o Driver, o San Francisco, e neste caso fiquei com um feeling. Eu gostei do jogo, eu gostei do que joguei até agora. É um jogo extremamente recente para mim. Joguei apenas algumas horas, mas gostei muito do que joguei, e ao mesmo tempo fiquei com um feeling de um jogo já estar extremamente datado. Não é pela questão dos gráficos ou assim, mas algumas mecânicas, o próprio gameplay
parece ser um bocado frouxo na condução. Mas, por Frouxo é outro uma lado, palavra fantástica para descrever o gameplay. O gameplay está frouxo. está Muito frouxo. bom. É verdade. Mas é principalmente na condução. Na condução é assim um bocado isso. Mas eu até vejo isso como um ponto positivo. Em primeiro lugar, porque o jogo faz-me lembrar imenso o primeiro Driver. Porque o primeiro Driver também era assim. O carro às vezes parecia que tinha molas e escapava e não sei o quê. E nesse sentido o Driver São Francisco faz-me lembrar muito o primeiro Driver, e ao mesmo tempo faz-me lembrar um Crazy Taxi sem táxis, por causa das atividades que temos, não atropelamos pessoas, o carro destrói-se, mas não é a mesma coisa. É um jogo que é super, super divertido, apesar de ter uma história, acaba por ser super divertido só andar, fazer atividades e ir fazendo, obviamente, também a sua história. Tem um sistema inovador, que eu não sei se aquilo se chama Shift, em que podemos saltar do nosso carro e passar para outro carro que esteja na estrada. E isso vai acabar por nos ajudar bastante a fazer as missões, porque imaginem, estamos a fugir. Isso já me aconteceu, eles não ensinam no jogo, mas é extremamente engraçado que eu estou a fugir da polícia. O gajo é um polícia, mas às vezes estamos a fugir também. E vejo um caminhão a vir do lado de lá. E eu faço o shift, mudo para o caminhão e a controlar o caminhão leva a polícia toda na frente. Pronto. E volto ao meu carro e já fugi. Portanto, dá para fazer essas cenitas que é super engraçado e é um jogo também que eu vou dar super atenção. Principalmente porque é arcade. Eu sempre gostei disso. Ali não há nada de simulação nem nada, aquilo é tudo bota para a frente. É um open world que está até bastante grande, tem essa super vantagem de ter os carros com as marcas licenciadas, o que eu achei super interessante no open world, vermos só carros com marcas verdadeiras de modelos verdadeiros. Eu por acaso estava aqui a ver exatamente isso no vídeo e tipo, that is really cool. E eu só aqui nestes 4 minutos de vídeo já vi bué de carros que são dos meus carros favoritos, tipo, ever. Tipo o Charger RT, o Lamborghini Countach. Jesus, what the fuck? Quer jogar isto? Isto tem visão de cockpit? Tem. Opa, então vou já pedir emprestado aqui. E tem opções para volante. Eu até joguei um bocado com o volante e é difícil. Por causa dele ter dito essa cena do gameplay, é um bocado difícil de habituar. Mas sim, tem essas opções todas e é muito fixe. Tem a vantagem de nós podermos desbloquear ainda mais carros, além daqueles que há na cidade, na garagem, e ao todo são 170 carros para desbloquear. Portanto, um jogo que não é um simulador, que não se baseia em corridas, 170 carros é awesome. Tem mais carros do que o Project Cars, só tem 70. Portanto, sim, é um jogo que vale a pena jogar e acho que vais gostar dele. Yeah. E o Miguel também, se não jogou. Vou jogar isso. E para finalizar o meu Playing Now, a minha pick-off vai para um jogo também que ainda é mais recente do que o Driver São Francisco, portanto, que eu comecei a jogar há muito pouco tempo, que é o novo não, porque já saiu outro, mas é o Wolfenstein The New Order. Eu também só tenho umas 3 ou 4 horas de jogo, mas vou-lhe dar a minha pick-off porque acho que o jogo está absolutamente fantástico. Num tempo em que temos tanta oferta de shooters que ou são baseados em multiplayer e não têm história, ou vêm de empresas super pequeninas que deixam de lado tudo o que faz um shooter bom. Esta será a melhor opção hoje em dia
para quem gosta realmente do first person shooter com uma história alucinante. E se calhar vou começar daí. Eu também não quero spoiler nada, mas Wolfenstein leva-nos obviamente à história da Segunda Guerra Mundial, nazis, etc. Já toda a gente sabe, porque o primeiro Wolfenstein também era um bocado assim. Mas uma coisa que gostei bastante é que nós começamos o jogo, na boa, e conhecemos a nossa equipa com quem estamos, fazemos alguns níveis com eles, até que somos capturados. E nessa parte em que já estamos, em que somos capturados, não estar aqui a spoiler muito, pronto, nós somos capturados. Vê lá o que é que spoilers, porque isto é o jogo que eu algum... mais quero jogar neste momento. E estou só à espera da minha placa gráfica nova para fazer. Eu prometo não spoiler muito, mas eu só queria dar a salva a esta situação, porque é absolutamente espetacular. Eu já há muito tempo que não passava por uma cena assim. Que é, como eu estava a dizer, nós temos uma equipa e durante as missões que já tinha feito, vamos nos pegando a eles, vamos conhecendo, portanto é uma história também que nos entrena muito na vida com quem jogamos e naqueles que nos acompanham. E de repente, quando nós estamos todos capturados, temos que escolher um deles para morrer. É a nossa única salvação, é escolher um deles, uma das duas opções para morrer. E só nessa cena nós temos que fazer a mesma opção, porque já estive a ver e quem fica lá muito tempo, podem lá ficar uma hora ou duas, sem escolher, e vão ter sempre um médico a olhar para vocês, a abanar a cabeça, não vai acontecer nada, é preciso escolher alguém. E a partir daí começa uma história que, pelo que eu percebi, vai ser totalmente diferente se começarem um novo jogo e escolherem o outro. Portanto, é a timeline do gajo que sobreviveu, o que é absolutamente espetacular. Terem essa opção no jogo. E só a cena de nos fazerem essa opção foi uma coisa que me deixou completamente ainda mais agarrado à história. E eu também não quero spoiler nada, a história, Ivan, quando a jogares acho que vais ficar completamente abismado, porque é uma história que puxa muito ao sentimento. É claro que não vamos chorar nem nada, mas aposta muito nessa parte sentimental, em acontecimentos improváveis e imprevisíveis. É uma cena do catano mesmo. Em termos de jogabilidade está perfeito. E para acabar, este é um jogo novo que consegue ir também buscar mecânicas e cenas ao antigo, e sentimos-nos também a jogar o shooter à antiga, de onde veio o primeiro Wolfenstein. Portanto, é a minha pick of the week para esta semana. Estou a adorar mesmo o jogo e toda a sua história. Ok, curtido. Por acaso quero jogar o New Order desde que ele saiu. E só mais uma cena. Só mais uma cena, desculpa. Só ao fim dessas missões iniciais, depois de eu ter feito a escolha, é que aparece o título inicial. E Bethesda Presents, não sei o quê. Já não me lembrava de ter jogado tanto um jogo, que foi para aí uma hora, até aparecer o título do jogo. Também é fixe. Ok. Mas pronto. Vai ser sem dúvida um jogo que eu vou jogar quando receber a minha placa gráfica nova finalmente. Ok. Depois, vou então passar ao meu Playing Now. Primeiro vou só falar aqui do Sleeping Dogs muito rapidamente. Eu acabei o Sleeping Dogs a semana passada, mas não era isso que eu queria falar. Eu já acabei Sleeping Dogs 2 vezes, adoro o jogo, um dos meus jogos favoritos da geração passada, mas desta vez decidi fazer o Platinum do jogo. E queria apenas dar aqui algumas considerações sobre os Platinums e os troféus e coisas desse género. Portanto, na minha opinião,
deve ser, muito provavelmente, a última platina que eu vou fazer. Porque chegas rapidamente à conclusão que é absolutamente ridículo aquilo que tu estás a fazer. Porque, embora eu adore o jogo, eu não quero fazer 1000 coisas secundárias cujo interesse é zero, ok? E não estou a falar das missões secundárias do jogo, que até são bastante interessantes, não é isso? Estou a falar, por exemplo, de agora tens que matar 70 gajos com a arma X a dar o pino. Eu não vou fazer isso durante o jogo porque não faz sentido. E não vou estar a perder 2 horas a farmar um nível só para fazer essa pequena coisa, para ter um troféu de bronze e para ter um troféu de platina. É estúpido. Eu acho que, embora os troféus sejam uma cena até interessante, que pode incentivar as pessoas até a acabar os jogos, porque não sei se há pessoas que têm noção disso, mas muito pouca gente, ou uma percentagem reduzida das pessoas que compram um jogo, é que acaba o jogo. Isto pode parecer uma cena bué estranha, mas é verdade. Imaginem-se, se calhar 25% das pessoas que comprou o Sleeping Dogs acabou realmente o Sleeping Dogs. Agora, eu acho que os troféus podiam ser interessantes como um incentivo para a pessoa acabar o jogo. Do estilo, a pessoa acaba o jogo, tem o troféu de platina. That makes sense. Agora, estar a fazer montes de cenas inúteis só para dizer que tens uma platina no teu score e que eu tenho um gaming score mais alto do que o meu vizinho do lado, portanto sou muito mais bom jogador do que ele, é ridículo. E eu já vi esse argumento do estilo deves pensar que és melhor jogador do que eu, vai lá ver o meu gamer score na PS3. Man, fuck off, isso é estúpido. Portanto, é provavelmente a última platina que eu vou fazer, porque eu não tenho paciência para dar a fazer isto, man. Prefiro ir jogar outro jogo, e foi o que eu pensei exatamente no fim do Sleeping Dogs. Isto é estúpido, ok, eu fiz a platina, adoro o jogo, está-se bem, mas estas últimas 4 ou 5 horas que eu andei só a farmar porcaria, é completamente inútil, ridículo e é que não acrescenta nada ao jogo de bom, portanto não vale a pena. E isso aconteceu com as outras platinas que eu também fiz, que foram poucas, muito sinceramente, mas onde eu acabei por perder algumas horas a fazer coisas que não têm interesse absolutamente nenhum, nem para o jogo, nem para mim, nem desenvolvem absolutamente nada. Desenvolvem o meu gamer score. Not giving a flying fuck. Fariam sentido. Os troféus fariam sentido, como tu estavas a dizer, se para fazer alguma coisa, ou se o troféu acontecesse por uma coisa natural, vá. Por exemplo, se for um incentivo a acabar o jogo ou a acabar missões secundárias, que muitas vezes, às vezes o pessoal não faz as missões secundárias porque prefere simplesmente fazer a história principal. Aí tudo bem, eu acho que faz sentido explorarmos o jogo, os troféus acabam por recompensar o jogador por explorar o conteúdo que se calhar não iriam explorar no jogo e por fazerem só a história principal. Agora, andar a fazer farming de cenas é ridículo. Não estamos a jogar World of Warcraft, isto não é um MMO. Não faz mínimo sentido andar, por exemplo, agora mata 100 gajos de caçadeira. Durante o single player nunca vais matar 100 gajos de caçadeira, isto é só um exemplo. Porque é que havias de o fazer? É estúpido, isso não contribui em nada para o jogo ser melhor ou pior, portanto não faz sentido. Portanto, é só um pequeno pensamento sobre os troféus. Acho que não fazem absolutamente sentido nenhum se aquilo que vocês gostam na realidade é de tirar do jogo aquilo que vocês querem, não é? Porque, por exemplo, para mim um jogo é a história do jogo, é a jogabilidade do jogo, é obviamente também o grafismo e o ambiente que ele cria. Não é andar a farmar o jogo ou a fazer o maior salto do jogo ou whatever. Isso se não me acontecer durante o jogo, eu não vejo razão nenhuma para ir fazer. Portanto, eu quando acabei o Sleeping Dogs tirei partido do jogo a 100%, adorei o jogo. E não foi por andar a farmar tiros com armas e scores que eu gostei mais do jogo. Ok, pronto, passando à frente. Joguei também um joguinho indie, e agora vou só falar de jogos indies, man. Isto é bué da raro, portanto, mas eu joguei bué de jogos indies. E não é muito normal, porque eu não sou o maior fã de jogos indies, mas realmente joguei alguns bastante interessantes. O primeiro que eu vou falar, e o que vou falar mais brevemente, é o Haru's Awakening, que estava no PlayStation Plus do mês passado. Presumo que o PlayStation Plus deste mês já tinha saído, já saiu. Ok, até porque eu já saquei os jogos, mas pronto, não estava a lembrar. Mas o Haru's Awakening
muito brevemente, é um jogo bastante interessante, tem umas mecânicas um bocadinho diferentes. Nós temos dois movimentos principais, pelo menos até à parte onde eu joguei. Onde podemos disparar uma bolinha e depois ir para a posição onde essa bola está, o que é uma espécie de teleporte e é engraçado porque não é bem jumping e há várias situações onde essa mecânica tem aplicações interessantes. Depois tem também o dash, que é bastante útil nos saltos para passar por plataformas, mas também para quebrar plataformas e coisas desse género, ou paredes, whatever. É um jogo simples, mas é engraçado. Eu adorei o artwork. O artwork por acaso está muito giro do jogo. Ou design, whatever. Não sei nunca sei bem como é que é dizer isso. Mas gostei bastante do jogo. Parece muito giro. Vou jogar mais, mas ainda fiquei mais ou menos no início. Fiquei uma hora e pouco ao jogo. Mas parece giro. Recomendo. Depois, um que o Miguel já falou aqui, que eu fui influenciado pelo último GameStorm, porque ele falou deste tipo de jogos. Quer dizer, não deste tipo de jogos, mas sobre skates. E estou a falar do Oli Oli 2. Welcome to Hollywood. Acho que é esse o subtítulo, agora não lembro. Mas o Oli Oli 2, eu sei que o Miguel já falou aqui do... Não me lembro se falaste do primeiro ou se foi do segundo, Miguel. Foi do primeiro, o segundo eu não joguei, por acaso. Ok. Pronto, eu não joguei o primeiro, só joguei agora este segundo, mas este jogo é bué fixe, man. Portanto, eu acho que os jogos runners que existem são extremamente comuns no mercado mobile, são um bom cancro, que normalmente não presta para nada, mas o Oli Oli 2 é um runner no seu... Basicamente é um runner, mas onde há várias coisas onde nós podemos interagir durante o nível, fazendo, lá está, acrobacias com o skate, é engraçado. E é interessante que eu, como joguei muito o Tony Hawk, que também se falou aqui a semana passada, principalmente o 2 e o 3, eu estava nos primeiros níveis do Oli Oli, eu estava, isto devia dar para fazer um combo maior. Porque eu estava a fazer os coisas e eu assim, mas como é que se faz o manual que é para... Porque no Tony Hawk os manuals faziam com que tu pudesses continuar o combo. E então eu estava à procura de como é que se fazia o manual no Oli Oli. E então, funciona exatamente na mesma coisa que o Tony Hawk, que é o manual serve para nós continuarmos o combo e fazermos tipo um combo praticamente infinito, desde que consigam sempre, depois de um truque, voltar ao manual. É engraçado. O manual é isto que vocês estão a ver na imagem, tipo rail, manual. Ok, e isso faz continuar o combo. Bem engraçado, o jogo é muito giro, portanto em termos de runner, porque lá está, isto é no seu básico é um runner, a ideia deste jogo muito provavelmente veio de um runner. Acho que é muito, muito engraçado, portanto o melhor jogo dentro desse género que eu joguei. E um jogo de skates bastante divertido, embora seja obviamente muito mais simples do que aquilo que é um Tony Hawk Pro Skate. Depois, vou falar aqui também um bocado brevemente sobre o Titan Souls, que não é uma continuação do Demon Souls, nem é o primo indie do Demon Souls. É na verdade um jogo da Devolver Software, que é um jogo indie bastante único, que vai buscar imensa inspiração. É um jogo que o Miguel gostou bastante e que falou aqui há pouco tempo dele, que foi o Shadow of Colossus. E porquê? Muito simples. Este jogo baseia-se no facto de nós apenas termos bosses no jogo. Não existem outros inimigos. E todos esses bosses são bastante diferentes e nós temos que pensar de maneira diferente para todos os bosses e tentar perceber os seus patterns para depois conseguirmos derrotar. O jogo é muito engraçado. Tem um visual muito, muito, muito giro. Eu gostei imenso do visual do jogo e do ambiente mesmo fora dos bosses, que é muito bonito. Eu vou tentar mostrar-vos aqui um bocadinho. Portanto, este é o ambiente do jogo no hub, digamos assim, antes de vocês entrarem para os bosses. É muito engraçado, é muito bonito. Todos os bosses são extremamente diferentes, são inovadores até, há alguns bem engraçados. Por exemplo, aqui vemos um boss onde... isto é um tabuleiro de xadrez e o boss movimenta-se pelos quadrados do tabuleiro de xadrez e o nosso objetivo é acertar naquele olho. Todos os bosses morrem com one hit kill, mas nós também morremos sempre com one hit kill. O nosso personagem tem só uma seta e é a única coisa que ele pode usar para derrotar os bosses. Isso, quando nós mandamos essa seta, temos de a recuperar com um botão
como provavelmente ele vai fazer aqui, ele carrega no botão e a seta vai até ele. There you go. Portanto, é muito engraçado, é muito desafiante, é por vezes também bastante frustrante, porque há alguns bosses muito difíceis, mas é um joguinho muito giro, muito bom, eu recomendo vivamente, é muito engraçado. Se gostam de cenas deste estilo de arte, e se gostaram, por exemplo, do conceito do Shadow of Colossus, ou se gostam de um bom desafio, como são, por exemplo, os Dark Souls, recomendo-vos vivamente a experimentarem este joguinho Titan Souls, que nada tem a ver com a série da From Software, mas que é muito engraçado. Já agora, aqui na imagem, por acaso, só para vos dar um exemplo de uma cena, de um boss bastante interessante, porque este boss é mesmo muito giro, foi dos bosses que eu mais gostei. Nós aqui estamos a ver, o personagem morreu, portanto este gajo é muito mau a jogar isto, mas isto é um bloco de gelo, aqui no meio, e ali no meio há uma lanternazinha que se acende quando nós passamos naqueles 4 blocos que estão ali. There you go, vem ali a lanternazinha, ou seja, nós temos que fazer com que ele passe ali no meio com aquilo aceso, para o gelo derreter e depois podermos matar o boss. É simples, mas é engraçado, nunca tinha visto uma ideia desse género, é muito giro. Gostei bastante do jogo, acho muito engraçado. Pronto, depois, a passar aqui para então o meu Pick of the Week, e não vou perder assim muito tempo com ele. O Miguel já falou aqui deste jogo, e eu fui finalmente jogar o Never Alone. Epá, o Never Alone é assim muito basicamente é um platformer, okay? É um platformer até curto, o jogo presumo que se consiga acabar, eu devo ter acabado com 2 horas e meia, mais ou menos, é um jogo curto, mas é das coisas mais fixe, man, que se pode jogar. Este jogo fez-me muito lembrar o Journey, que é outro jogo que se acaba em muito pouco tempo, lá está, uma window de 2 horas e meia, mas que essas 2 horas ou 2 horas e meia valem por 30 horas de um jogo, de outro jogo que não é tão bom como o Never Alone. Isto mostra que o comprimento do jogo não é tão importante, o que interessa mesmo é a qualidade do jogo enquanto ele dura, embora obviamente que se pagarmos 70 euros por um jogo que dura 2 horas é um bocadinho chato, mas tendo em conta o price point do Never Alone, por ser um jogo indie, tem um price point mais barato, digo que ninguém se vai arrepender de jogar o Never Alone. Eu joguei a versão de PS4, portanto não posso falar em relação às outras, mas os visuais são muito bonitos. Não são tipo tecnologia ultra cool e não sei o quê, e cheio de efeitos e filtros e whatever, mas é simples, é bué bonito. É um jogo um bocado sad, mas que no fundo mostra algumas qualidades que os humanos perderam imenso e que as vidas mais simples de certas pessoas têm desses valores que se perdeu nas sociedades tipo bem grandes que nós temos hoje em dia. Ok, isto parece um bocado tipo estranho eu estar a falar destas coisas, por isso não interessa, vamos passar na mesma àquilo que é o jogo. É um platformer muito engraçado, tem uma história muito gira. Uma coisa que eu também gostei muito na PS4 é que nós, eu não sei se isso acontece no PC, mas ao decorrer do jogo nós vamos desbloqueando mini documentários sobre os nativos do Alasca, e eu vi todos esses comentários e fiquei bué fascinado, é bué da fixe, e eu adorei a relação que existe, e lá está, que se perdeu hoje em dia nas sociedades modernas, a relação que existe entre a natureza e o homem, onde nós pensamos que o homem está acima de tudo, eles metem tudo ao mesmo patamar. Isso é muito bonito e a história também vai um pouco ao encontro disso, é muito fixe. E pronto, o jogo é bastante simples, não há assim muito que eu possa acrescentar ao jogo, mas é algo que eu recomendo vivamente. Se vocês quiserem ter uma experiência pequena, mas recompensadora e, como é que se diz, não me lembro da expressão que ia usar, mas pronto, é bom. Just go play it, é muito fixe. Nice. Parece-me ter uns visuais incríveis também, mas ainda não joguei. E pronto, foi o nosso Play Now. Antes de passarmos ao nosso tema que nos trouxe cá hoje, aqui ao sítio onde estamos, não sei porque é que eu digo isto, porque nós não estamos em lado nenhum, mas pronto.
Só queria pôr aqui alguns comentários. Temos aqui o nosso amigo Carlos Nunes, que nos diz, ainda em relação ao que o Miguel falou no início do seu Play Now, a SEGA fez coisas más. What? Ao que Tantas, man. eu já respondi ao Carlos através do chat do GameStone e acho que vocês estão de acordo comigo. Pelo menos a SEGA Portugal fez um trabalho muito bom ao escolher bem os candidatos para representarem Portugal nos campeonatos europeus. Sim, Portanto, sim, acho que essa parte, pelo menos, é uma boa. E temos aqui também o Pixel Thing a dar as boas noites. Olá. Hello, como é que é? Que eu também já os respondi de qualquer maneira. E o HR Gamer diz aqui que o último boss do Titan Souls foi ridículo em termos de dificuldade. Acho que adorou o jogo. Portanto, Eu posso confirmar. Eu acho que devo ter morrido para aí 50 vezes. Mas deve ser um jogo muito bom, de qualquer maneira. Vamos passar então ao nosso tema central. E como devem ter visto no nosso tema, nós tínhamos jogos exclusivos. E vamos desenvolver um bocadinho o tema em torno desta expressão, os jogos exclusivos, porque o mercado está cheio deles, desde sempre que existem, que as marcas também se têm aprendido a isso, obviamente, porque também ajuda a vender consolas, não é? Mas imaginemos se o Super Mario fosse um jogo que tivesse saído era 16-bit ao mesmo tempo para a Mega Drive e para a Neo Geo, ou até um jogo arcade. Obviamente que não seria a mesma coisa e é um bocadinho por aí que também queremos desenvolver a nossa conversa. Entretanto, desculpem interromper outra vez, o The Fred Thrasher diz os meus comentários não aparecem, não. Olá também a ele, ao André, mas não está a aparecer. Não apareceu nenhum comentário teu. O Twitch não curte. Portanto, nada. O Twitch não te curte. E o Azuka, não, é Azukoden. Azukoden. Boas, pessoal. Olá, também para ti. Boas, né? Como é que é? E portanto, onde é que vamos começar esta conversinha? O que é que vocês têm a dizer dos jogos exclusivos? Epá, eu pessoalmente até acho piada aos jogos exclusivos. Eu acho piada teres que comprar uma consola diferente para teres que jogar certos jogos. Acho piada isso, acho engraçado. E acho que isso também é o que faz com que haja competição. É óbvio que hoje em dia já não é tanto assim. Antigamente os jogos exclusivos eram muito mais importantes do que eram hoje em dia, aparentemente. Hoje em dia as pessoas dão mais importância tipo a... pera, eu nesta consola posso passar os meus saves para um USB. Está bem. Fixe. Eu nesta tenho Netflix. Está bem. Mas aparentemente as pessoas dão hoje em dia muita importância a isso. Eu pessoalmente nem por isso. Para mim a consola é mesmo quase exclusivamente para jogar. Por acaso a PS4 tenho utilizado para ver o Twitch quando vou para a cama, porque simplesmente a televisão portuguesa, ou mesmo a internacional que existe nos canais por cabo, é nada, nem sequer tenho opinião, porque é tão mau que nem sequer tenho uma opinião. E então tenho servido para isso, e uso também, pelo mesmo motivo, no YouTube, para ver documentários do José Armando Saraiva. Não, estou a brincar, vejo muitos diferentes, mas é uma cena que eu gosto muito de ver. Mas os jogos exclusivos eram bastante importantes, e hoje em dia acho que não é tão importante assim. É óbvio que temos uma marca que considera muito mais importante os jogos exclusivos do que todas as outras, que é a Nintendo.
E eu acho que, ok, é a visão deles. Na minha opinião, eles podiam fazer mais dinheiro se lançassem os jogos noutras plataformas em vez de terem uma plataforma deles. Mas se calhar estou errado. Assim, eu não estou na Nintendo, isto é só uma opinião, portanto não faço ideia. Mas eu gosto de ver os jogos exclusivos, por exemplo, o Metal Gear Solid 3 sendo exclusivo de PS2, ou era, não é? Até ser tipo HD, remaster, whatever. Eu acho que isso é engraçado. Eu gosto de ver os jogos exclusivos. É óbvio que, embora os jogos exclusivos possam ser uma cena interessante, também é uma coisa má, no sentido em que nem toda a gente vai poder jogar esses jogos. Isso não é tão mau, por exemplo, no caso da PlayStation 2, porque a esmagadora maioria da população tinha uma PlayStation 2 em vez de ter uma Xbox ou uma GameCube, portanto, pode-se dizer que a maior parte dos jogadores jogou os bons exclusivos que existia na PlayStation 2. Óbvio que eles também acabam por perder os exclusivos da Xbox e da GameCube, mas é muito prejudicial quando, por exemplo, existem exclusivos de uma plataforma que rapidamente sai de circulação ou que não tem muita popularidade e um bom jogo nessa plataforma acaba por ficar completamente perdido, que é uma coisa que depois nós vamos falar mais à frente. Alguns desses exemplos de jogos que ficam completamente perdidos numa plataforma que ninguém quer saber dela. E que provavelmente as pessoas que fizeram o jogo não tinham dinheiro para fazer o port para uma consola melhor ou mais popular, digamos assim. Demais. Eu, avançando um bocadinho na conversa, em que nós vamos falar sobre alguns títulos que pessoalmente cada um de nós gostaria que não tivessem sido exclusivos, não é? Que tivessem de maneira a serem mais acessíveis. Como a Ivan disse, o facto de ser exclusivo de uma plataforma que infelizmente teve um destino muito curto ou que acaba por desaparecer rapidamente, isso acaba por ser um bocado trágico, porque há muita coisa boa, muitos jogos bons que nós até vamos tendo acesso a eles porque somos uns piratas do caraças, mas basicamente, se não houvesse essa possibilidade de emulação, por exemplo, uma plataforma que eu aviso já que deixei de fora das minhas escolhas, dessas tais escolhas que eu falei, foi a Neo Geo, porque a Neo Geo tem uma biblioteca de jogos incrível, tipo, tem pouca coisa má, é tudo super fixe, super divertido, e eu gostava de tê-los a todos, basicamente, de poder jogá-los a todos mais acessivelmente, tipo, numa consola mesmo, numa Neo Geo. Eu sei que tenho acesso a eles através de emulação, como já falámos, e de outras formas também. Até houve aquele revivalismo através da Neo Geo X Gold, lá que acaba por não ser a mesma coisa, mas pronto. Mas pronto, acabam por haver essas particularidades, e mesmo não só de serem exclusivos de uma certa plataforma, muitas vezes ainda há o que podemos dizer que é uma dupla exclusividade, que há jogos que saem só para uma plataforma e nem sequer saem do Japão, por exemplo, que é outra coisa muito má para nós, que há imensa coisa muito boa que nem sequer consegue sair do próprio país, quanto mais sair da plataforma em que está. Por exemplo, pronto, e mais Saturn, para a frente. Desculpa, Miguel, a Saturn no Japão tem para aí 4 vezes mais jogos disponíveis do que a Saturn na Europa. Ou seja, quer dizer que 1/4 da library da Saturn nunca chegou aqui, não é? É verdade. Pois, a minha opinião, desculpa Miguel, deixa-me só dizer que a minha opinião é muito parecida à do Ivan. Acho que, além do que o Ivan falou, eu acho também que os exclusivos ajudaram muito à personalidade de cada console. A nós associarmos muito mais rápido
consolas a certos jogos, ou até, em alguns casos, até a certos tipos de jogo, certo estilo de jogo é rapidamente associado a uma certa consola. Em relação ao que o Miguel disse da Neo Geo, para mim seria não só por aí, mas também o catálogo todo main, porque há imensa coisa que eu gostaria de ter mais à mão, não agora, porque agora temos tudo à mão, mas na sua altura. E pegando na vossa história do Japão, o Elevator Action Returns, um dos meus jogos favoritos de arcade, saiu no Saturn, mas só no Japão, e ainda por cima é raro. Já são 4 exclusividades. Yeah. Exclusividade monetária, regional e plataformal. Esta palavra não existe, mas... Yeah, mas os jogos, o Vitor disse uma cena engraçada, é que os jogos exclusivos acabam por marcar a identidade de uma produtora. É óbvio que o caso mais flagrante é a Nintendo, porque todos os seus exclusivos são, podemos dizer que fofinhos, e nós quando vemos um certo jogo de plataforma podemos ligá-lo logo à Nintendo. Há certas coisas que nós percebemos logo, ok, mesmo não sabendo qual é o jogo, este jogo é da Nintendo, certeza absoluta. As outras plataformas, por exemplo, parece que a Microsoft com a Xbox ou a PlayStation se calhar é o mais abrangente, porque tem aquela cena bué de geek e americanizada, mas depois também tem a parte bué nipónica, enquanto que a Microsoft é uma consola muito americanizada, muito focada no mercado americano, pelo menos os jogos que saem para ela, e lá está, são 3 identidades diferentes. A identidade, por exemplo, da Neo Geo era para as pessoas que moram ali em Beverly Hills e ali naquela zona, porque é impossível alguém que mora fora dessas zonas ter uma Neo Geo, porque era estupidamente caro. Mas acho que os exclusivos acabam por marcar um pouco a maneira de ser ou a personalidade de uma empresa, digamos assim. Mas eu acho que os jogos exclusivos são bem difíceis. Eu acho que, por exemplo, as pessoas pode-se argumentar que mas jogos exclusivos, eu agora tenho uma PS4 e não posso jogar Halo, portanto é fatela. Epá, não! É a mesma coisa que dizeres, eu tenho um BMW, mas quero o volante da Mercedes. Temos pena, para a próxima compras a Mercedes. Percebes? Há cenas exclusivas às marcas e acho que isso é sempre positivo, até porque isso traz uma coisa que é essencial e que as pessoas não percebem, ok, mas as pessoas não percebem, que é a competitividade. Porque se não houver competitividade, é tudo igual e ninguém quer tudo igual, ok? Todos nós queremos coisas diferentes que podemos jogar. E não havendo competitividade, imaginem que agora a Nintendo era a única que estava no mercado. A Nintendo se calhar não é um bom exemplo, mas vamos supor que a Sony era a única que estava no mercado. É bastante provável que a qualidade dos jogos descesse. Porquê? Somos os únicos a fazer, também se não jogarem isto, também não jogam mais nada. Portanto, não nos interessa muito a qualidade do jogo, interessa-nos é lucrar com eles. Portanto, competitividade é sempre uma cena muito boa e só existe competitividade se existir exclusivos nas plataformas diferentes que existem. Claro, e ainda por cima, desculpa, Vitor, ia só dizer que ainda por cima, nos nossos tempos, não é? Hoje em dia, em que as consolas estão cada vez mais próximas de uma caixa com um computador lá dentro e são praticamente todas muito semelhantes, para não dizer iguais, mas em termos de capacidades técnicas acabam por ser muito parecidas umas com as outras, e tu não podes dizer vou comprar a PlayStation ou a Xbox porque é muito mais poderosa e os jogos vão correr muito melhor e vamos ter melhores gráficos e não sei o quê. Yeah. Tens de te guiar para alguma coisa, então o que as marcas acabam por sempre recorrer desde o início é isso, é garantir
um maior número de quantidade e qualidade na sua biblioteca que faça com que as pessoas se decidam por a PlayStation ou pela Nintendo ou pela Xbox, porque senão compravam uma à sorte, não é? E não valia a pena haver 3 ou 4 sistemas no mercado. Tipo, havia um sistema e depois havia imensas pessoas a fazer jogos para aquele sistema e pronto. E toda a gente tinha a mesma consola no mundo e só havia jogos diferentes. Lá está, como a Ivan disse, acaba por ser prejudicial, porque depois as pessoas encostam-se ao certo, não é? Tomam as coisas como garantidas e dizem, pá, nós não temos aqui concorrência nenhuma, portanto isto é tudo nosso, podemos fazer o que nos der na gana, porque o pessoal vai ter que comer e calar, porque não há outra alternativa, portanto é basicamente isso. Por exemplo, eu comprei a PS4 por um motivo muito simples. Normalmente é na Sony que os exclusivos que eu mais quero jogar. Agora, não vou pôr a Nintendo aqui ao barulho na guerra Sony e Microsoft, porque acho que é uma cena à parte, é completamente diferente. Ou seja, eu tenho a Wii U porque quero jogar os jogos de lado da Nintendo. Os outros jogos todos vou jogar nas outras plataformas, mas o que é da Nintendo só posso jogar na Wii U, e como os jogos da Nintendo, de regra geral, são bastante bons, embora vocês já sabem que eu não gosto, por exemplo, dos Mario Kart, dos Super Smash Bros. E não sei o quê, mas adoro, por exemplo, os Super Marios. Tenho a Nintendo Wii U exatamente para isso, mas na termos de PS4 contra Xbox One, eu escolho a PS4 porque normalmente é lá que estão os meus exclusivos favoritos, e também porque eu sou um bocado agarrado ao mercado japonês, e como eu disse, a Microsoft com a Xbox está um bocado, não é tão um bocado, está completamente ligada ao mercado americano, até porque os jogos japoneses que acabam por sair depois na Xbox são muito menos do que aqueles que saem na PlayStation 3. Mas é mais por aí, é pelos exclusivos. Eu quando compro a PS4 penso, os exclusivos que eu joguei nas outras plataformas da Sony foram sempre os meus favoritos, portanto é provável que eu aqui vá ter as continuações talvez desses exclusivos que eu tanto gostei, e é por aí que eu faço essa decisão. Não é porque eu não gosto da Sony, portanto vou comprar uma Xbox. Não, I don't give a shit. Podia ser ali da Samsung. Não quer saber, das tenho a Metal Gear, está-se bem. Mas há certos jogos que me fazem optar por uma ou outra consola. Eu, por exemplo, no caso da Xbox, eu não tenho grande apelo, não gosto muito do Halo, que é o grande exclusivo assim, da Xbox. O que é que eles têm mais? Assim, Forza. Eu por acaso gosto bastante do Forza, mas não fico chateado de jogar Gran Turismo. E também devo dizer que inevitavelmente vou ter a Xbox também, portanto não é bem por aí. Mas é exatamente isso, os exclusivos acabam por ser a meu gosto mais na Sony do que, por exemplo, na Microsoft. Mas eu, por acaso, se o pessoal estiver aí no Twitch, eu gostava de saber a opinião deles sobre essa cena. Nós temos aqui um comentário do The Undertaker que não te responde diretamente a essa pergunta, mas acho que hoje em dia há muita gente a optar pelas consolas porque uma consola faz a resolução Y, a outra não tem os FPS, e estão-se um bocado a marimbar para o facto de ter os jogos que eles querem jogar ou não. Pois, isso é uma cena que é bué da estranho. Eu montei agora um PC há muito pouco tempo, estive a montá-lo ontem. Falta só, como eu disse, a placa gráfica, que vem para aqui para dentro assim que ela chegar. Mas eu andei a pesquisar muito, porque eu estive um bocado fora da cena do tech de computador durante alguns anos, porque eu simplesmente deixei de me interessar tanto por esse aspecto, e mais pelos jogos em si, porque é a cena que eu sempre gostei, não é? Mas como ia montar o PC novo, precisava de me atualizar e perceber o que é que se passa, o que é bom, o que é que não é. E vocês ficariam extremamente surpreendidos, o pessoal que não está por dentro da cena, de ver o que é que interessa a essas pessoas. É ridículo. Vou-vos dizer assim, o que interessa quando estás a construir um PC, para 80% dos fóruns que eu vi e 80% das pessoas que comentam nesses fóruns, consegue correr o Battlefield 4 com 64 jogadores no online multiplayer sem ter brecos? Sim, a tua PC é bom. Não, a tua PC não presta. Basicamente é isto. Não faz sentido nenhum. Zero. E porque tem 41 FPS com esta gráfica, e porque aquela tem 38 FPS, mas aquela faz 38.2, embora custe mais 30€, portanto é melhor.
Epá, é absurdo, mano. As pessoas ligam tanto à parte técnica da cena. Eu simplesmente quero ter uma boa experiência com o jogo. Mais nada. That's it. É óbvio que para isso prefiro ter os gráficos no máximo, ok? Mas não me interessa se tenho 42 ou se tenho 44 FPS, man. É a mesma coisa. Estás a ver? It's the same. É parvo, man. É muito parvo. A cena aqui é que há muita guerra, realmente, e são estas coisas sem sentido. Muitas vezes quando se fala de jogos exclusivos, quando alguém pergunta se que não sabe se há de comprar a Xbox One ou a PS4 e pergunta qual é que será melhor, e as pessoas que sabem o que dizem normalmente respondem que é onde estão os jogos que essa pessoa gosta mais, ok? A pessoa é que tem que ver onde é que estão os gostos dela e não sei o quê. Mas depois há sempre boa da gente a responder que a Xbox One não presta porque faz 900p. Yeah, who cares? A sério, PS4, eu também não entendo, mano, não entendo a cena. Por exemplo, Aliás, o Miguel está agora a jogar. Desculpa, o Miguel joga agora. Um gajo que adora Halo. Mas só corre o Halo em 960p, portanto não vou comprar a minha Xbox. Isto não faz sentido nenhum, man. Sério. Nada mesmo. Eu até estava a mencionar o nome do Miguel, porque ele está agora a jogar o PS3 e a PS3 comparada com a PS4, por exemplo, ainda é uma coisa considerável. Mas eu tenho a certeza que há muita gente que comprou a PS4 e não se consegue divertir tanto como o Miguel se está a divertir com a PS3, porque estão demasiado preocupados com aspectos técnicos e visuais incríveis e etc. Enfim, essas coisas a mim também não. A minha escolha, eu só ia dizer, a minha escolha foi exatamente por aquilo que já falaram, não é? Que é, eu quando comprei a PS3 simplesmente foi porque, não foi porque disse assim, vou comprar a PS3 porque a Xbox é uma merda e não presta e só corre o jogo X a não sei o quê e não sei o que mais. Foi simplesmente, olho para a biblioteca de um, olho para a biblioteca do outro e digo, a PS3 tem mais jogos que eu quero jogar, portanto PS3. Está feito. Acabaste de falar simples, num bastante conhecido e bastante bom que é exclusivo de PS3, que é o Dino Tuni. Por exemplo, foi coisas dessas que me fazem comprar uma marca em vez da outra, não é porque aí eu sou fanboy da Sony e portanto só compro PlayStation, mesmo que eles mandem um cagalhoto embrulhado em papel cá para fora, eu compro na mesma. Yeah. Quer dizer, não faz sentido nenhum e pelo menos para mim, não é? E depois, por exemplo, também conheço outro caso agora em relação a essa cena dos FPS e gráficos e não sei o quê. Um amigo meu também não quero dizer isto de forma pejorativa, mas não é um gamer como assíduo, não é como nós, tipo, jogamos constantemente e não sei o quê. Pronto, ele joga, gosta de jogos, mas pronto, não é um hobby principal na vida dele. E ele ainda só tem uma PS2 desde há imenso tempo, mas vai jogando algumas coisas na PS2, tipo, nunca se atualizou muito. Também como não tem grandes possibilidades de estar a atualizar-se constantemente, e também não tem assim tanto interesse, ainda não tinha uma PS3. E quando ele soube que eu tinha alguns jogos, também eu disse-lhe, então vou-te trazer, dizes-me o que é que gostas e eu trago-te alguns jogos para tu jogares, que já deve estar farto de repetir os que tem lá em casa. E então ele disse-me que adorou o Metal Gear Solid 3, mas que nunca tinha jogado o 2, nem o 1. Então pronto, trago-te o 2, eu tenho lá em casa, eu nem sequer o joguei, mas pode jogar lá à vontade, levei-lhe o 2. Ele também gostava mais assim de FPS e jogos de guerra e não sei o quê, e eu como não tenho muito disso, mas pus-me ali a olhar para a minha prateleira e vi lá um que eu até gosto bastante, porque eu joguei no PC,
mas também tinha uma cópia em PS2 que é o No One Lives Forever, que é uma espécie de James Bond feminino, assim muito, muito engraçado. E olha, vou levar este, pode ser que ele goste. Tipo, não gostou do Metal Gear Solid 2 porque não era nada parecido ao 3 e detestou o No One Lives Forever porque os gráficos, ele disse, man, aquilo é algum jogo de PS2, aquilo de certeza que não é de PlayStation 1 e depois eles meteram na PlayStation 2. É que, tipo, os bonecos são todos quadrados e não sei o quê. E, pá, aquilo é um jogo dos primeiros anos, não é? Da PlayStation 2. Muito primitivo nos gráficos e assim, mas... e ele acabou por me pedir outro, acho que ele queria, lá andou a ver na net e disse, olha, se me conseguires arranja-me, eu até acabei por pedir ao Vitor isso, foi os True Crime, também me pediu o True Crime, porque ele gosta de GTA e assim. E eu investei e foi a mesma coisa que eu disse, não consigo jogar aquilo tem gráficos são uma merda, não sei o quê, não consigo jogar aquilo. E então tens de comprar um PlayStation 3, porque se tu não consegues jogar nada que não tenha uns gráficos bons e decentes e mais realistas, tens de comprar uma PlayStation 3, porque na PlayStation 2 é tudo quadrado, é tudo blocky, é tudo desse género, não tens hipótese. E ele, olha, vou ter que comprar a PlayStation 3 e os Call of Duty e os Resistance e mais não sei o quê, que é as cenas que ele gosta. Pronto, lá está, é uma cena, ele não conseguia ultrapassar aquilo, tipo, ele começava a jogar e dizia assim, eu depois ia lá com a gaja no One Lives Forever e era um mapa e não tinha nada, aquilo tinha 2 casas e depois apareceu um inimigo lá ao fundo que era tipo um pauzinho preto, não sei o quê, eu não conseguia ver nada. E eu, então, olha, antigamente era assim, tinhas que usar um bocadinho a imaginação. E eu, não consigo. Ele não conseguiu ultrapassar aquela barreira inicial de uma pessoa que tem algumas esquinas, não é? Tem umas arestas. Yeah. Mas eu também conheço um amigo meu que é exatamente assim, que é tipo, o quê? Jogos inferiores, por exemplo, agora ele já tem PS4, então diz, o quê? Jogos inferiores a 2008? Fogo, isso é bué macabro. É bem engraçado, ele também não consegue. Pronto, eu ia dizer também que realmente é algo que está entranhado e que curiosamente começou mais com o lançamento da PS4 e da Xbox One. Não se percebe bem porquê, mas houve um grande boom dessa discussão em torno de FPS e resoluções e etc. Sabes o que é que eu acho? É por acaso eu também não entendo. Há 10 anos atrás ninguém sabia o que eram FPS. Se calhar ainda ninguém sabe o que são FPS, mas é tipo um número que quanto maior melhor. E portanto as pessoas... e agora, como toda a gente, como a cena do FPS, agora toda a gente sabe o que são, ou toda a gente ouviu falar a palavra FPS, então vamos generalizar isto. Então as empresas aproveitam isso para dizer, não, desculpem, a nossa tem 44 FPS contra 43.2 FPS da outra, portanto a nossa é melhor. E as pessoas olham para o número, e o número é superior, espetacular. Por exemplo, havia muito esta cena engraçada que era, mas o meu jogo faz 190 FPS, haha, sucker, o meu jogo faz 230 FPS. A verdade é que só vês 60. Do olho do humano só vês 60 no máximo. Portanto é estúpido ter 190 ou 230. É exatamente a mesma coisa, ok? Porque o olho humano só vê 60. Que, ao fim e ao cabo estamos a falar de coisas imperceptíveis, de género. Completamente. Qual é que é a diferença por exemplo, de ter 960p e 1080i? Qual é a diferença? Eu ponho-te as duas à frente e não te digo qual é e tu não sabes dizer. Yeah. A maior parte das pessoas não vai conseguir dizer a diferença. É a mesma coisa, por exemplo, 60 FPS e 30 FPS, sim, faz diferença, claramente, tu notas bastante a diferença. Sim. Agora, 60 para 57, não interessa, man, é igual. É a mesma coisa, estás a ver? Isso é uma cena bem estranha. Por acaso é engraçado que até as empresas têm apostado nos exclusivos, como por exemplo a Sony dizer que este é um exclusivo PS4 e dá 4K. Ok? Dá 4K. Eu acho que uma televisão 4K, lá está, tens que viver em Beverly Hills para ter uma televisão 4K, porque a última que eu vi no El Corte Inglês custava tipo 30 mil euros. Mas pronto, se calhar sou eu que estou bem desatualizado. Ou seja,
Para o público em geral é inútil, mas o público em geral olha para aquilo e diz: epá, mas esta faz 4K. O que é 4K? É mais 3K do que 1K que o outro faz. Pronto, está feito. E uma coisa também engraçada Mas que as por acaso, pessoas... olha, Diz. Ivan, desculpa lá, Ivan. Há uma coisa engraçada que tu por acaso acabaste por falar há pouco tempo. Falaste quando estavas a fazer o teu Play Now. E no meu caso também foi assim. Eu sempre fui PC gamer. Sempre não era tão ativo, mas sempre fui. E também tinha um monitor que não chegava a 1920 por 1080, que são os tais 1080p. E que tu também não usas. Mas certeza que não é isso que vai fazer que nós nos afastemos do jogo. É que não interessa minimamente. Exatamente. Porque é assim, o que interessa é a qualidade que tu consegues ter de imagem no teu monitor. Okay? Eu tenho um monitor de 22 polegadas em que eu me sento para aí aqui, 20 cm do monitor. Okay? E a resolução máxima disto é 1680 por 1050. Se isto fizesse 1920 por 1080, é igual! Porque eu estou a uma distância em que o 1680 por 1050 me parece ótimo. Estás a ver? Está-se bem. Agora, por exemplo, no computador, se eu meter 720, ou seja, imaginem 1280 por 720, aí nota-se muita diferença, ok? Porquê? Porque não é a resolução nativa do meu monitor. Nas televisões a diferença é muito menos perceptível do que no monitor de computador. Por exemplo, se vocês tiverem PS3, um jogo a 720 e a 1080, se estiverem sentados no sofá, a diferença não é muito perceptível, a menos que estejam muito perto da televisão. No monitor de computador, como eu estou muito perto do monitor, 1050 ou 720 é bastante diferente. Agora, este monitor, há monitores iguais do mesmo tamanho deste que fazem 1920 por 1080p. E eu posso dizer que, se calhar sou eu e que não ligo muito a essas coisas, mas um amigo meu que tem um monitor do mesmo tamanho que faz essa resolução, para mim é exatamente a mesma coisa. Até porque, lembrem-se, 1080p significa o quê? Significa que são x pixels por 1080 pixels, ok? Nesse caso, 1920 por 1080. O meu faz 1680 por 1050. Portanto, a diferença de pixels na segunda parcela são 40. 40 pixels na vertical é imperceptível, man. Em 1050, vocês vão mesmo perceber que estão lá mais 40 pixels. Vão, a sério que vão. De certeza absoluta que vão. Claro. Claro que sim. Portanto, é uma guerra que não tem muito sentido, mas como disseste bem, também foi um bocado aproveitado pelas marcas. Completamente. Isto parece a tal cena. Hoje em dia o 720p e o 1080p é tipo a guerra dos 16 bits contra os 32 e contra os 64. É exatamente a mesma coisa. É os novos bits. É mesmo. Deixa-me só pôr aqui alguns comentários. O Pixel Think que diz PC Rules. It does. Da Fred Thrasher faz aqui, o nosso amigo André faz aqui um bom reparo que é a parte fixe das consolas, que façam o que fizerem, temos a certeza que o jogo vai trabalhar em condições, e sim, acho que aí faz sentido ou não, o developer não vai pôr um jogo a correr porque a colega do lado faz 1080p, a nossa também tem que pôr, também tem que fazer e depois o jogo não corre. Obviamente que estas coisas são feitas para os jogos correrem bem e nesse sentido faz todo o sentido. Nesse sentido faz todo o sentido. Muito boa frase. Olha, isso faz, por exemplo, lembrar no mercado mobile. Tens a Apple Store e tens a Android, não é? A Apple, existem X dispositivos para os quais tu, como developer, tens que programar para ou meter a imagem de acordo com o monitor dos dispositivos, não sei o quê. Mas existem, tipo, imagina 10 dispositivos. Tens os iPhones, e normalmente só dá para o último iPhone e para o penúltimo, e depois tens o iPad e outra coisa qualquer que eu não me lembro, porque aquilo também é i qualquer coisa e mais i qualquer coisa. Mas tens se calhar ali 4 ou 5 dispositivos para os quais tu tens que programar, e aquilo corre bem. Agora, quando tu vais meter no mercado Android, tu tens milhões de telefones diferentes, e se tu queres conseguir que toda a gente jogue o teu jogo, porque isso é bom, porque dá-te mais, obviamente, mais população que pode vir a comprar o teu jogo, mas tens que programar para milhões diferentes. O que é que acaba por acontecer? Que dá buraco em montes deles, é normal. A mesma coisa com os computadores, né? Tu programas um jogo para PS4. O hardware para todas as PS4 é o mesmo.
O hardware de todos os computadores é diferente. E é por isso que existe no computador, obviamente, uma optimização muito maior do que aquilo que existe nas consolas. Claramente. Temos aqui também o The Undertaker a dizer precisamente que esta conversa técnica infiltrou-se mais no pessoal que joga com consolas, é verdade. Apesar dos PC Master Race também estarem sempre com esta história de ideia de 30 60 FPS. A cena ainda é não faço parte dessa raça. normalmente os PC Master Race sabem o que é que estão a dizer. Normalmente sabem o que é que são essas coisas. Enquanto que o pessoal das consolas muitas vezes não faz a mínima ideia, só olha para os números. It's kind of sad. É mesmo. E onde é que eu ia? Portanto, o Pixel 5 também diz que acabou por comprar uma PS2 por causa de um explosivo que não havia para PC. Comprou a Xbox 360 pelo mesmo motivo. Portanto, ok, é óbvio que os explosivos acabam por ter o seu peso. E mais, o HF Gamer também diz, é isso, em relação aos FPS, é isso, e as pessoas não saberem o que significa 720 ou 1080p, também já falámos disso. O Carlos Nunes pergunta quantos FPS tem a realidade. Portanto, É assim, não faço ideia, mas supostamente deve ter 60, né? Que é o que o nosso olho consegue ver. não, depois ele diz que está a ver esta stream a 3360 por 2100. Moral da história, o GameStone e ele continua, a moral da história, o GameStone é melhor que a PS4. Ao que eu respondi sim, porque Claro. o GameStone tem mais, Claramente. GameStone tem mais FPS que a realidade. Oh yes. Sem dúvida alguma. Muito nada. melhores gráficos, por isso caguem lá na PS4. Mas já agora, Sim. FPS Temos vídeos e tudo. FPS é frames per second, ou seja, Frames. com um dispositivo Frames per de captura, é quantos fotogramas vocês conseguem capturar por segundo, ok? Por exemplo, quando vocês veem aqueles slowdowns, no slow motion, por exemplo, no Matrix, não é? O que acontece ali é que aquilo foi gravado a muito mais do que 60 frames, e tu, ao reduzires o tempo de reprodução daquelas imagens, aquilo está a 60 frames, porque imagina, se gravarem a 120 podem diminuir o tempo em metade, que vai estar a 60 frames, e vocês não vão dar pela diferença. Porquê? Porque o vosso olho só vê 60, ok? Basicamente é assim que funcionam os FPS. Portanto, a realidade está, aquilo que tu Sim, a vês, fluidez. a realidade é 60 FPS, porque o que o teu dispositivo de captura, que é os olhos, conseguem capturar, são 60 fotogramas por segundo. Exatamente. E já é muita coisa, pá. 60 só num segundo é muita coisa. É bué. Agora, não sei se querem adicionar aqui alguns joguinhos que vocês gostavam de ver noutras consolas. Também para não Deixa-me só dizer deixar uma um cena. texto muito grande. Para além de nós adicionarmos os joguinhos, eu por acaso gostava muito de saber, as pessoas que estão no Twitch, se exatamente existe algum exclusivo que elas gostavam de ver noutras plataformas, algum jogo menos conhecido que elas achassem que devesse ter mais, que devia ser mais conhecido e para isso estar noutra plataforma, porque eu sou sincero, quando estava a pensar sobre o tema, houve 3 ou 4 que me ocorreram de imediato, mas depois não há muitos, além dos super óbvios, que eu me conseguisse lembrar. Por isso, por acaso, fico bastante curioso para saber, por exemplo, o super óbvio. Eu tenho uma PS3 e não tenho uma Wii U, mas quero o Super Mario Brothers. É da Nintendo, não há nada a fazer, estás a ver? Mas sem ser esses super óbvios, já agora gostava de saber se alguém tinha algum assim que lhes saltasse imediatamente à lembradura. Yeah, era fixe ouvir a vossa. Como aí que gostava. Pronto, eu se calhar posso abrir as hostes com esses alguns jogos que me lembrei. Eu também fui apontando assim algumas coisas por alto, de certeza que se tivéssemos o tema aberto durante muito tempo eu ia-me lembrar de outros, mas estes foram os que eu me lembrei assim de repente. E também pondo de parte algumas coisas, lá está, como a Iva disse, aqueles óbvios, não é?
quem não vou dizer, eu gostava de jogar Super Mario World na Mega Drive ou jogar o Sonic na Super Nintendo, uma coisa tipo, é um bocado desnecessário, não é? Porque principalmente nessa altura é que temos também aquilo que falámos há uns minutos atrás principalmente nessa altura é que era mesmo a cena de uma pessoa tinha que pensar muito bem quais é que eram os jogos que queríamos jogar, porque isso ia mesmo decidir qual é que era a consola com que nós íamos ter que ficar durante muito tempo, porque na altura, pelo menos eu falo por mim, não tinha hipótese de comprar duas consolas ou de ter o PC também para colmatar alguma falha desse género. Eu, por acaso, tive PC depois de ter Mega Drive, por exemplo. Não tive os dois ao mesmo tempo. Portanto, quando tive uma Mega Drive, aquilo foi um commitment, não é? Tive que me sujeitar à biblioteca que havia para a Mega Drive e ter muita pena de não jogar muitas coisas. Portanto, as coisas que eu vou referir aqui, claro, têm a ver com o meu historial e das consolas que eu tive e, consequentemente, que não tive. Portanto, vou falar de coisas de que não tive a oportunidade de jogar na altura e mesmo agora, que ainda não a joguei, por não conseguir ter tudo o que quero, não é? De não conseguir ter as consolas todas. Portanto, saltando um bocadinho os óbvios, na altura dos 16 bits, que foi mais quando eu me lembro melhor de estar mais envolvido nos videojogos, acaba por ser um bocadinho difícil para mim nomear coisas da Super Nintendo que eu gostasse de ter na Mega Drive que não fossem aqueles exclusivos da Nintendo mesmo, tipo feitos dentro da Nintendo e portanto praticamente impossíveis de chegarem a outras plataformas. Mas pronto, colocando a maior parte das coisas de lado, não me conseguindo lembrar de mais nada, e mesmo assim sabendo que era impossível estes dois jogos, praticamente impossíveis de transitarem para outra plataforma que não fosse da Nintendo, mas na altura o que eu mais gostaria de ver teria sido o Super Metroid, que é um título clássico, provavelmente para muita gente dos melhores jogos da Super Nintendo, e podia ter dito assim, praticamente todos os RPGs que existem na SNES, mas elegendo um representante seria talvez o Chrono Trigger, não é? Que ainda por cima também sofre um bocado daquela segunda exclusividade que foi de ter saído no Japão e nos Estados Unidos e nós tivermos ficado a ver a banda a passar aqui na Europa. E foi mais ou menos isso que eu me lembrei, porque lá está, tive alguma dificuldade em me abstrair da cena dos exclusivos Nintendo óbvios, não é? Como nós falámos há bocado. Olha, mas eu gostava de ver, por exemplo, o Comic Zone na Super Nintendo. Acho que iria sair um resultado perfeito. Olha, podia ser. Qual? Desculpa, que eu não apanhei. Comic Zone. Aí, mas há uma cena, por acaso, que vocês estão a falar na Mega Drive Super Nintendo. Eu gosto bué. Eu sei que as pessoas normalmente consideram pior, mas eu gosto bué do som da Mega Drive. E gostava de ver montes de cenas que estão na Super Nintendo com o som da Mega Drive. E o Comic Zone é daquelas coisas que eu acho que o som da Mega Drive no Comic Zone, que o jogo beneficia bué do som da Mega Drive. Aquela banda sonora é espetacular e tem aquela sujidade do som da Mega Drive. A Super Nintendo tinha aquele mais bonitinho, mais limpinho. A Mega Drive era bué cru, era mais fixe. E o Comic Zone, por acaso, no Mega Drive é mesmo fixe. É um jogo espetacular em qualquer consola que fosse parar. Sim, completamente. Aliás, Isso é verdade. eu joguei Isso é o na verdade. PS3 e foi brutal. Yeah. Fiz o Platina. Yeah. E
tu, Ivan, o que é que tinhas para aí apontado? É assim, lá está, como eu estava a dizer, se o pessoal do chat por acaso se lembrar de mais, eu tinha muita curiosidade, porque um que me veio logo à cabeça, e lá está, não me vieram assim muitos à lembradura, mas um que me veio logo à cabeça, e que eu acho que é um dos maiores desperdícios que eu alguma vez vi de um videojogo, é o The Apprentice. E o The Apprentice é um jogo bué da fixe para a Philips CDI, que é só uma das piores plataformas para jogar de sempre. Mas o The Apprentice é muito bom. E eu sou sincero, foi o único jogo realmente bom que eu experimentei na CDI. E eu experimentei vários. Tipo, experimentei, bués. Porque, por exemplo, o Seventh Guest é bom, mas não vale a pena jogarmos numa CDI e existe para o PC também. Agora, o The Apprentice não existe em mais plataforma nenhuma. Estava a ser até desenvolvido o segundo, também para a CDI, não sei o que é que lhes tinha passado pela cabeça, mas entretanto, como a CDI foi um autêntico falhanço, acabou por não acontecer. Mas foi, na altura em que eu experimentei muitos jogos da Philips CDI, foi o único que realmente joguei mais do que 10 minutos. Porque, por exemplo, Zelda Wand of Gamelon, não é? Toda a gente já ouviu falar, jogos do Zelda para a Philips CDI, são todos uma grande treta, não sei quando, não sei o que mais. Mas experimentem jogá-los, é muito pior do que aquilo que vocês imaginam. É horrível, 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 horrível. Não presta para nada, mas muito, muito, muito mal. O The Apprentice é tipo um oásis na CDI, porque é um jogo realmente muito bom. Só é pena, é os controles da CDI serem uma grande treta, porque o jogo beneficiaria de uns controles muito melhores do que aquele comando horrível. Todos os comandos da CDI são horríveis, até aquele que se parece com um comando de console é horrível. Mas era um jogo que beneficiaria, na minha opinião, imenso de ter estado numa Mega Drive ou numa Super Nintendo. Posso até dizer que se estivesse numa Mega Drive ou numa Super Nintendo, era um jogo muito mais conhecido e que provavelmente muita gente queria e que achava interessante e que até considerava um excelente jogo dentro do seu estilo. Aquilo é uma espécie de platformer, uma side-scroller, mas vertical em vez de horizontal. Tem uns gráficos muito, muito engraçados, muito cartoonish. Pá, é um jogo muito giro. Eu tenho muita pena que esse The Apprentice tenha ficado apenas pela CDI. Acho que é um desperdício imenso de um jogo de qualidade. E lá está, como eu disse, dos poucos que eu joguei na CDI, que eu joguei mais de 10 minutos, se não me engano foi mesmo o único. Houve outro que também se safava, mas pá, não achei muita piada. Não era mau, mas também não era bom. Que era um qualquer que era no Natal, que era um platformer também, mas já não lembro sequer o nome. Mas esse também não era mau. Mas o The Apprentice, autêntico desperdício. Quem me dera que isto tivesse saído numa Super Nintendo ou numa Mega Drive. Não, eu consegui, enfim, jogá-lo, sei o que é o jogo, gostei imenso do jogo, mas provavelmente muito pouca gente ou ninguém que está a ver conhece o jogo e é uma pena mesmo. Depois, lembrei-me, por exemplo, do Legendary X da PC Engine, que é um jogo numa consola que nem sequer saiu cá na Europa. Saiu, mas chama-se TurboGrafx 16 e ninguém conhece, ou praticamente também ninguém conhece. E o Legendary X nunca chegou a sair por cá. O Legendary X é um platformer entre os 8 bits e os 16 bits, porque a PC Engine era um bocado... Aquilo nem era 8 bits, nem era 16 bits, era ali algo intermédio. Mas é um platformer muito engraçado. 12. 12. Yeah. Aquilo não é platformer, é um jogo de ação com alguns elementos de platformer, mas é um jogo muito giro. E depois também meti aqui da PC Engine o Legend of Valkyrie, que é muito semelhante àquilo que seria o primeiro jogo de Legend of Zelda, por exemplo, mas com os gráficos muito melhores. E é um jogo também com um gameplay muito, muito fixe, muito simples, mas viciante e interessante. Pá, lá está, outro... Aqui não se põe bem o desperdício, porque o jogo acabou por ser popular, mas nunca chegou a sair no Japão e, portanto, nós cá na Europa nunca chegámos a jogar este jogo, porque apenas saiu na PC Engine, nunca chegou a sair noutras plataformas para a Mega Drive e a Super Nintendo. Depois tinha posto aqui outros, mas não sei se vocês querem acrescentar alguns antes de eu acabar por aqui. Força. Eu quero acrescentar que a PC Engine é outro daqueles casos, não da mesma maneira, mas que posso englobar também como a Neo Geo, que é, também tem imensos jogos muito interessantes e que ficaram desconhecidos, ficaram exclusivos precisamente por fazerem parte de uma consola que durou pouco tempo e ainda por cima teve, a maior parte do sucesso que teve foi no Japão, e nós
passamos completamente ao lado dela, e mesmo que queiramos hoje em dia, sem ser por emulação, lá está, vamos passar um mau bocado para conseguirmos colecionar e para conseguirmos jogar muitas coisas dessa consola. E também é uma pena, porque tem uma biblioteca, não é nada de extraordinário, mas tem uma biblioteca muito interessante, ao contrário, por exemplo, de uma CDI ou de uma Jaguar, que ninguém tem assim grande pena de passar ao lado, porque pronto, não há assim nada de outro mundo, não é? Mas pronto, acho que é pena nesse caso, porque tem imensa coisa interessante e acabamos por não ter grande acesso a eles. E ficarem exclusivos da pior forma, não é? Yeah. E muitos dos jogos da PC Engine são muito bons, são muito fixe. Por exemplo, lembro-me, a PC Engine é muito conhecida também por aí por ser a melhor plataforma de shooters.